Você já parou para pensar que talvez você esteja vivendo a sua vida inteira se curvando para não desagradar, se curvando para ser aceito, se curvando para evitar conflito? E o mais perigoso, achando que isso é ser uma boa pessoa. Mas deixa eu te falar uma coisa mais profunda ainda. Isso não é bondade. Isso pode ser um mecanismo de sobrevivência, um falso selfie. E o que eu vou te mostrar aqui hoje não é sobre um anime. É, na realidade, sobre você, sobre a forma como você aprendeu a existir para não ser rejeitado. E talvez você nunca tenha percebido isso até agora. Eu quero te apresentar uma obra que foi um divisor de águas em minha vida, The 12 Kingdoms. Esse anime não me entreteve, ele me despertou. Foi uma das primeiras experiências que me fizeram olhar para mim mesmo de forma honesta. E acredite, foi bem profundo. E a protagonista é o retrato de muita gente, inclusive eu mesmo. Ela é educada, correta, agradável, mas completamente desconectada de si. Ela não escolhe, ela se adapta. Ela tem um detalhe importante que pouca gente percebe, que faz parte do nosso dia a dia. Quando você vive assim, você não só se anula, você começa a rejeitar quem não faz o mesmo. Já percebeu? E a vida faz o que sempre faz com quem vive assim, quebra tudo. E é aqui que a história começa de verdade. A personagem ao longo da história, quando ela chega neste mundo, ela recebe uma espada. E ao decorrer da jornada ela perde a bainha da espada. E é mais profundo do que parece, porque perder a bainha é perder o filtro. É quando você não consegue mais esconder de si aquilo que sempre esteve lá. E é aí que surge as vozes da sua mente, o julgador, o falso self. Não é como um monstro, mas como uma voz construída ao longo da vida. As críticas, as rejeições, às vezes você se diminui para caber. Freud chamaria isso de um superego punitivo, Jung chamaria de sombra. Mas aqui dentro deste contexto é algo que vai muito mais além e está presente no nosso dia a dia. É uma mistura do superego com o falso self, porque você tenta ser aceito e ao mesmo tempo se destrói por dentro. E no contexto, ela começa a ouvir: você não é suficiente, ninguém te quer, você não presta. E o mais perigoso, assim como ela, a gente tende a acreditar, não é? Até que ao longo da história algo muda. Ela vence essa voz. Ela se desfaz destas máscaras, onde ela diz que isso dentro dela não é mais ela. E esse é o começo que muda tudo. Porque quando você decide mudar, o processo realmente acontece. Mas tem um detalhe, ninguém muda sozinho. E é aqui que entra duas personagens fundamentais na história. Uma delas é Suzu, o sofrimento que paralisa. Ela é a típica pessoa que sofre profundamente, mas não age. Ela espera, ela chora, ela reclama, até que a realidade quebra ela. Então ela entende em um momento do anime que ela não vai ser salva. E tem uma outra personagem que é a Chokei, é o outro extremo. Uma personagem que nunca sofreu, nunca precisou agir, mas quando perde tudo, descobre que não sabia viver. E começa a errar.
e a vida começa a desenvolver. E aqui entra o ponto central que esse anime traz: sofrer não transforma, e moral também não transforma. O que transforma é reconhecer e agir. E isso vai impactar diretamente a jornada de Yoko. Quando Yoko assume o trono pela primeira vez, ela percebe algo brutal. Ela não sabia nada. E é aí que começa o poder real. Então, ela desce ao povo, desce à realidade, desce a si mesma. E o que ela encontra? Dentro do reino dela, assim como nós encontramos em nós, corrupção, medo e silêncio. Onde ninguém reage, não porque não sofrem, mas porque acreditam que não podem fazer nada. Assim como a gente acredita na nossa vida que não pode fazer nada, né? E isso não está só ali. Está na nossa realidade, como relacionamentos, trabalho, família. Esse anime trouxe algo muito profundo do dia a dia. Um aspecto muito simples: as pessoas se curvam, e então vem o confronto. Antes ela cedia, agora ela sustenta. Ela entende algo definitivo: evitar conflito não é paz, é manutenção do problema. Isso serve para nós. E então vem o decreto. Ao longo da história, no final, ela traz um decreto não político, interno. Ela percebe algo simples e devastador ao longo da jornada. A raiz de tudo na vida dos súditos dela, assim como na nossa, é a submissão. E no anime, o que ela faz? O primeiro decreto dela é: não se curvem. Não se curvem ao medo, não se curvem aos outros, não se curvem às vozes dentro de vocês, não se curvem aos monstros. Porque ela viu que isso faz, viu pessoas morrerem obedecendo, viu vidas sendo apagadas em silêncio. Curvar não é respeito, é abandono de si. Mas ela também não cria tirania, ela não diz dominem, ela diz fiquem em pé. E o anime traz uma sacada muito interessante no final, porque quando você para de se curvar e de se submeter ao outro, aos medos, você começa a ser responsável. Agora eu quero te fazer uma pergunta: onde na sua vida você ainda está se curvando? Para você ou para o outro? E o mais importante, o que você está disposto a fazer para mudar isso? Comenta aqui embaixo. Você escolhe continuar se anulando ou começa a se sustentar? Porque talvez o maior problema na nossa época não seja a falta de liberdade, mas gente demais que não sustenta ficar em pé. E agora eu encerro aqui e deixo vocês com esta reflexão. Até o próximo vídeo.